Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio do Projeto Alfa. Hoje temos connosco Patrícia Rodrigues. Patrícia Rodrigues começou a jogar no Jaca Alcanena, de seguida transferiu-se para o Ferreira Bloomberg. Exatamente, na Alemanha. Entretanto regressou a Portugal, foi jogar no Benfica e agora atualmente joga no Madeira SAD. Portanto, bem-vinda Patrícia, temos muito gosto em receber-te aqui nas nossas casas. Obrigada. Olha, então para começar a nossa pergunta da praxe, queríamos apenas perguntar como é que era a Patrícia quando era pequenina? A Patrícia, quando era pequenina, sempre foi uma espécie de Maria Rapaz, entre aspas, porque tenho um irmão mais velho, o que me proporcionou estar sempre a querer brincar com ele, a jogar com ele, e eu adorava jogar futebol, e até por isso é que eu comecei a jogar handball foi através do futebol, e então eu passava os meus tempos livres todos a brincar com o meu irmão e com os amigos, sempre a tudo e mais alguma coisa, mas sobretudo futebol. Por isso eu era uma autêntica desportista. Ia sempre ver os jogos do meu irmão, que ele já jogava futebol, por isso eu passava os meus tempos livres basicamente sempre a praticar desporto. Pois, porque isso é uma história engraçada, que tu realmente só passaste para o handball porque alguém te viu jogar futebol e te perguntou se tu gostavas de treinar, de experimentar handball. Como é que foi essa transição? É porque tu realmente já eras desportista a sério, né? Como estavas a falar, já tinhas este espírito e gostavas bastante de futebol, ainda hoje gostas, não é? Como é que foi essa transição? Como é que foi essa transição? E se é uma coisa que tu hoje em dia pensas, se eu tivesse continuado no futebol, se calhar... Não vou mentir, já pensei várias vezes se eu tivesse ficado, mas... Porque isto, pronto, porque o meu pai jogava futebol, o meu irmão já jogava futebol também, e na escola primária eu passava os tempos livres todos, os intervalos, a jogar futebol. E o meu professor de Educação Física era o Marco Santos, que era o treinador do Jaca Alcanena. E então houve um torneio de rua, de escola, de 3x3, em que eu era a única rapariga do torneio. E curiosamente eu era a melhor da equipa, ou seja, eu claramente que me destacava. E então nesse torneio, um dos árbitros era o Marco Santos, que era o meu professor de Educação Física. E ele disse, como é que é possível uma rapariga ter tanto jeito para o futebol? E então nós fomos à final e ganhamos. E após o torneio, o Marco foi diretamente ter comigo e com os meus pais a dizer, não é possível, uma rapariga com tanto jeito para o futebol tem que ter jeito para o handball. Não queres experimentar um treino? E eu, claro que adorava desporto, disse logo aos meus pais, quero. E então fui treinar e adorei e pronto, foi até hoje. E nunca fizeste como, por exemplo, foi o caso da Maria, de jogar os dois até uma certa idade? Ou Eu continuava... Imagina, Diz. nos meus tempos livres eu continuava a jogar com o meu irmão e com o meu pai mesmo. Eu participei num torneio de futsal também, em que depois houve de raparigas, houve femininos e masculinos, e eu fui convidada e participei, até fui a melhor marcadora do torneio na altura, e fui convidada também para jogar numa equipa de futebol feminino. Só que o que é que acontecia? Era muito longe de casa, era sempre meia hora de distância e não dava para conciliar com tudo. O que é que aconteceu também? O meu irmão, como jogava futebol, eu fui convidada para jogar nessa equipa também, só que era masculinos, eu só podia ir até infantis iniciadas, e após isso teria que acabar. E então para os meus pais não fazia muito sentido eu estar a iniciar para depois, tão nova, estar a acabar assim. E como era tão longe uma equipa de femininos, infelizmente, pronto, levou-me forçosamente a jogar handball, só. É engraçado porque hoje em dia o futebol feminino em Portugal está a desenvolver muito, não é? E é um desporto que está a crescer. Se calhar, imagino eu, porque eu sou também uma pessoa muito competitiva, não é? Então imagino que tenhas esse pensamento sempre atrás da cabeça, onde eu podia estar hoje, podia estar a jogar a Liga dos Campeões, podia estar. Isso deve ser um pensamento aí atrás. E adoro jogar futebol, sempre que posso faço um joguinho, adoro quando é nos treinos de futebol, eu fico tão entusiasmada e aproveito sempre. Pronto, mas na altura se tivesse essa opção de escolher um ou outro, qual é que tinhas escolhido? Tens que ser sincera, futebol. Eu teria escolhido futebol na altura, porque pronto, já jogava há bastante tempo e adorava aquilo e eu realmente tinha jeito. E eu estava inclinada era para o futebol, porque eu adorava, porque via o meu irmão, via o meu pai e adorava aquilo. Na altura eu teria escolhido futebol, sim. Uhum. Mas depois, então, ingressas pelo handball e vais para o Jalca Alcanena, que teve sempre uma grande formação e sempre foi, principalmente nos teus anos, uma equipa muito, muito forte na formação, em que tu foste sempre às fases finais e até ganhaste alguns campeonatos, certo, na formação?
Então, como é que foi esta formação no Jaco Alcanena e o que é que tu achas que foi a diferença para este grupo de jogadoras ter sido tão forte e esta formação ter sido tão boa? Porque eles claramente investiam na formação e tínhamos treinos todos os dias, mesmo na formação. Depois, de vez em quando, lá tínhamos o dia de folga, mas eles apostavam bastante na formação. E eu também tive a sorte de jogar sempre no escalão acima, o que também me proporcionou uma melhor evolução. Porque eu, quando era infantil, tive que ir a Lisboa fazer um exame para passar subida de 2 escalões. Então, eu basicamente, num ano, prescindi de infantis para poder jogar em séniores. E eu acho que isso foi muito bom, porque eles claramente apostavam na evolução, no drible, na técnica de passe, na técnica de remate. E isso também, enquanto jovens de formação, é o que nós precisamos, não é joga e joga só porque jogares. Eles, basicamente, se o passe estava mal, olha, isto está bom, mas podes fazer isto. Eu acho que isso na formação é o que nós precisamos hoje em dia e espero que continue a ser assim, porque não podemos esquecer, são infantis, mas já queremos que ganhem tudo e que joguem assim, não. Eu acho que tem que ir passo a passo. Eu acho que isso é muito importante, investir na formação, para depois chegarmos a séniores e obtermos bons resultados, já sermos boas tecnicamente e não só. Eu acho que isso é Sim, muito mas importante. desculpa, mas olha, isso não te assustou quando, pronto, referiste agora que fizeste o exame na época anterior eras infantil, logo para seguir na próxima jogares em séniores, isso não te assustou a diferença de nível ou a diferença de idades? Na altura não, porque eu já treinava sempre com o escalão acima. Eu acho que isso também me ajudou depois nos jogos, porque eu cheguei ao jogo e basicamente eu honestamente não senti muita diferença. Eles também me tentavam proteger nesse aspecto de um jogo se calhar que estava a ser mais físico e eu estava a ter mais dificuldades, protegiam-me também, ou metiam-me, porque eu na altura era a primeira linha, e metiam-me se calhar à ponta, ou metiam-me só a defender ou só a atacar, tentavam-me proteger nesse sentido, porque eu, ao fim e ao cabo, ainda era infantil, não nos podíamos esquecer disso. Sim. E isso foi-se verificando ao longo da tua carreira, não é? Sempre foste, principalmente na tua formação, óbvio, na tua formação, sempre jogaste pelas mais velhas, sempre fizeste 1 ou 2 ou 3 escalões, nas seleções também. Houve algum momento em que tu sentiste que era demasiado? Houve algum momento em que tu sentiste esse peso? Senti. Porque houve um ano que, pronto, já estava com subida de escalão no clube e houve um ano também na altura na seleção em que estava em 3 seleções ao mesmo tempo. Eu lembro perfeitamente que era estágios atrás de estágios. Eu estava no secundário, eu praticamente não ia às aulas, faltava aos testes. A minha sorte foi na altura que os professores compreendiam perfeitamente e davam-me aulas extras. Ouvia também online, ou pediam também, olha, tens um tempinho livre, vamos fazer ali. Alteravam-me sempre as datas dos testes, porque se não fosse isso, eu se calhar não teria conseguido fazer o secundário com a facilidade que eu consegui fazer naquela altura, porque se fosse isso, se calhar a escola teria ficado para trás e não pode ficar para trás. A escola tem que haver um equilíbrio entre ambas as partes. E depois lá está, como estava estágio após estágio, eu lembro perfeitamente que estava num europeu, até foi contigo, Ferreira, e que saía a meio, passámos para a próxima fase e eu nem sequer fui, saía a meio para ir para o estágio depois com a Gé. Isto chegou muito a uma altura que eu disse, eu não tenho tempo para mim, não tenho tempo para a juventude, para desfrutar da juventude do que é, ir jantar fora, ir passear, estar com os meus amigos, tempo com a minha família. Não tinha isso, por vezes é esquecido e não pode ser esquecido. Porque nós, para além de atletas, também somos pessoas e precisamos ter uma vida privada também para nós e tem que haver cada vez mais um equilíbrio entre a vida profissional e a vida pessoal. Eu acho que isso é bastante importante. Sim. Eu acho que de todas nós, acho que tu foste aquela que se calhar cresceu muito, muito mais rápido que todas, não é? Porque como muita gente conhece, também te estreaste pela seleção aos 14 anos, portanto, o que é isso? 14 anos estamos que é no nono ano, não é? Acho que é. Eu Acho acho que que sim. sim. Acho que Sim, sim, acho que portanto, sim. isso hoje em dia é uma loucura. E como é que foi para ti receber essa notícia e principalmente ser titular e fazer aquele jogo contra a Turquia em casa? Para mim, eu acho que na verdade estava a viver um sonho. Eu nem queria acreditar que estava a ser chamada à seleção A tão nova. Eu, na altura, nem acreditei. Eu simplesmente fui para o estágio, pequenininha, 14 anos, não falava, só dizia lá, bom dia, tudo bem? Mandavam-me fazer, sou oficial dia, eu, ok, sou oficial dia, nem fazia mais nada, nem abria a minha boca. Mas pronto, também ajudou bastante, quando fui muito bem integrada, as pessoas, vocês foram incríveis também, estavam lá,
Receberam-me muitíssimo bem, perguntavam sempre como é que eu estava, se precisava de alguma coisa, mesmo nos treinos. Eu acabava por não sentir que era a mais nova, porque sentia-me tão bem e tão feliz naquela altura que eu só estava simplesmente a desfrutar da oportunidade. Bom, fico muito feliz. Mas isso foi solidificando também ao longo do tempo, não é? E tu chegaste a ter, para além de entrar cedo na seleção, chegaste logo com um papel importante, não é? Porque havia poucas opções para as posições que tu estavas a ajudar, então tu tiveste logo um papel importante na equipa. Como é que foi entrar nesse grupo e entrar e tentar ganhar o teu espaço? Foi uma coisa que te veio natural, como estavas a dizer que também te sentiste bem fora do handball, mas dentro do campo sentiste que isso foi algo que precisaste do teu tempo? Eu, na altura, lembro-me que quando estávamos no estágio, eu estava no estágio a pensar: dá o teu melhor, seja bom ou mau, amanhã vai ser melhor. Tens que aprender também com os teus erros e não te massacres tanto com os teus erros, porque isso é uma aprendizagem para ti. O facto de tu errares hoje, amanhã já não vais errar da mesma maneira. E eu lembro que depois, na altura, quando eu me apercebi que ia ser titular, fiquei: uau, não acredito. E estava no aquecimento super nervosa, ansiosa e depois também só pensava: isso não vai ser bom para ti, por muito que nervosa que tu estejas, tem que ser um nervosismo bom, porque tudo que passa um limite acaba por ter resultados negativos. E foi depois quando cantámos o hino e eu fiquei: pô, que incrível, que sonho. E depois pensei: bem, agora concentra-te, foca-te e não penses em mais nada. Então acho que foi isso, foi a chave de fazer o jogo e que corresse tão bem logo desde o início. Não penses em nada, simplesmente desfruta do momento e agarra a oportunidade com tudo o que puderes. Uhum. Eu queria só perceber aqui uma coisa, não é? Porque tu és das poucas que apanhou aquela geração, antes pronto, desta geração nova entrar na seleção, apanhaste aquelas mais velhas que hoje em dia acho que nenhuma joga, se não estou em erro. Pronto, na altura a capitã era a Seabra, sim, tínhamos a Soraya Lopes, pronto, tínhamos algumas, mas a maioria era tudo pessoas mais ou menos de 30 anos e depois com a tua entrada com a da Isabela e depois a Ferreira e tudo mais, começou a haver jovens. Como é que tu sentes hoje em dia, pronto, o nosso grupo de seleção e o grupo naquela altura? Porque são gerações completamente diferentes e na altura era um pouco mais, a mais nova é que fazia tudo e hoje em dia não é tanto assim e pronto, e queria que tu explicasse um bocadinho essa parte. Nesse sentido, completamente diferente, porque ali claramente que havia as mais velhas e as mais novas, e as mais velhas mandavam fazer as mais novas e nós nem abríamos a nossa boca, simplesmente respeitávamos e fazíamos tudo o que elas mandavam. Porque mal nós estivéssemos para abrir a boca já estavam a dizer alguma coisa, ou seja, nós nem sequer tentávamos. Oficial dia todos os dias, sou oficial de dias. Ir servir cafés, vou servir cafés. Basicamente, nesse sentido, nós nem sequer. E hoje em dia isso não acontece. Nós vemos que tanto as mais velhas como as mais novas são capazes de fazer tudo, né? Obviamente que as mais novas continuam a ser, se as mais velhas, por exemplo, vocês hoje, nós dissermos: olha, vais servir cafés. Elas vão acabar por servir cafés, não é? Mas acho que não é não tão há natural. Não é. Naquela altura era tão natural que nós simplesmente respeitávamos e hoje Nem acho que não há questionávamos. tanto essa diferença, exatamente. Por acaso às vezes penso sobre isso. Agora, outra vez a fugir um bocadinho à continuação da conversa, mas eu tenho muito esta questão. Vocês acham que, óbvio que nós entramos na seleção com esse grupo mais velho e tivemos essa nossa experiência e há coisas boas que queremos retirar e coisas más que se calhar mudamos, mas hoje em dia eu também penso em como é que nós conseguimos instituir essa responsabilidade e esse respeito, porque nós quando entramos nas seleções na seleção mais velha, na seleção A, entramos com esse respeito pelas mais velhas e para essa necessidade de querer aprender com as mais velhas e ouvir o que as mais velhas têm para dizer. E eu sinto que hoje em dia, como nós queremos tanto retirar a parte má, que se calhar pensamos que podemos melhorar, acabamos por perder um bocadinho esse equilíbrio que é tão difícil de encontrar. Sentem que também que ainda é preciso alguma maneira de continuar a manter este respeito pelas mais velhas para que as mais novas possam entender a responsabilidade que é necessária para entrar num grupo assim? Opa, a Bebiana Sabino já sabe a minha opinião, que é a capitã. Não, eu acho que há certas coisas que deviam ser mantidas, porque
Acho que também passar de uma coisa, e acho que toda a gente em todos os desportos também experienciou isso, quando entravam nas seleções ou em grupos mais velhos, era o que a Patti disse, tipo, ninguém abria a boca, ninguém dizia ai, e hoje em dia as pessoas permitem-se mais pronto, a falar e a dizer e estão mais à vontade. Mas eu acho que há certas coisas que deviam continuar, não estou a falar em cortar cabelos e pintar e pronto, carregar o saco a semana toda, mas pronto, fica só aqui a minha sugestão. Se a Biana quiser apontar. Mas eu concordo também que devemos, exato, que devemos manter essa diferença. Não é, obviamente que não vamos dizer, olha, ser duras ao ponto de elas também se sentirem, se calhar, um pouco à parte, entre aspas, ou restringidas. Mas eu acho que as gerações hoje em dia, para a nossa geração, há uns anos atrás, desta idade, é completamente diferente. Completamente diferente. Sim, é essa a minha pergunta, é como é que encontramos este equilíbrio, que é o que eu estava a dizer, há o lado bom e há o lado mau, mas hoje em dia eu sinto que estamos a ir tanto para o lado de incluir toda a gente que tem que ser e deixar toda a gente à vontade, mas muitas vezes essa à vontade também traz a falta de responsabilidade e aquela dificuldade que tem que existir quando tu entras num grupo mais velho, para tu te superares, porque se tu entras logo numa posição de conforto, também não vais puxar para desenvolver mais. Portanto, acho que é uma coisa que nós temos que discutir entre nós e entre este futuro da seleção. Fazer uma seita. Tentar perceber qual é este equilíbrio, não é? Porque é uma coisa difícil de encontrar. Quanto é que podes ser dura e quanto é que deves ser simpática e incluir, percebes? Esse equilíbrio difícil. Mas pronto, vamos voltar às perguntas, Patti. Pronto, Patti, olha, tu tiveste, como já referimos, tiveste uma formação incrível, com muitos títulos, muitos jogos, por vezes demais, como já referiste, e depois, acho que depois disso tudo acontecer, ninguém ia imaginar aquilo que vinha após todo esse cor-de-rosa e tudo mais. E tu então, pronto, com a seleção A vocês tiveram um torneio em Angola e infelizmente apanhaste uma artrite reativa, é isso, não é? Sim, foi um vírus que acabou por apanhar artrite reativa nas articulações todas do corpo. Sim, e então, como temos aqui muita gente que não sabe bem o que é, e nós próprios também não sabemos muito bem o que é, podia-nos explicar como é que isso aconteceu e depois o que é que aconteceu no teu corpo para depois teres ficado naquele estado? Depois de um mar de rosas, como vocês disseram, não é? Aparecer assim uma tempestade que ainda hoje, honestamente, eu não sei como é que é possível, o que é que aconteceu, não há respostas ainda hoje. Mas basicamente, pronto, nós fomos ao estágio pela seleção A em Angola e eu já no final do estágio comecei com sintomas de febre, pronto, faleias, e depois cheguei a Lisboa, já de 10 horas de viagem de voo, e desmaiei, ou seja, já comecei ali com alguns sintomas de alguma coisa se passava. Depois, na altura, fui para casa, fui até ao médico com os meus pais, apenas me receitaram vitaminas, alguma coisa para eu pronto, ficar mais forte. E passou-se naquela de, ok, foi só apanhar alguma coisa ou comi alguma coisa estragada ou assim e depois vai ficar tudo bem. Até que 2 semanas após o estágio, depois entrei com a seleção da minha altura, contigo já, tivemos o torneio Quatro Nações no Norte e foi então que no estágio comecei um dia em que acordei com os olhos todos inchados. Na altura, como eu uso lentes de contacto, achávamos que podia ser alguma conjuntivite, alguma coisa que tivesse reagido por causa das lentes de contacto, resina no olho, algo do género. E na altura foi-me receitado, então, simplesmente gotas. Só que os sintomas iam aparecendo aos poucos e poucos e iam aparecendo cada vez mais. Até que eu, na altura, não dava, toda a gente não dava muita importância, mas após o estágio fui direta para a viagem de finalistas. Mal terminei o jogo, lembro-me de tomar banho, despachar-me no autocarro, fazer a viagem até a Espanha e eu no autocarro o meu joelho esquerdo e o meu pé esquerdo e o meu pulso esquerdo começaram a inchar. Eu aqui alguma coisa se passa, porque eu não magoei no estágio, não, nada, ainda com os olhos inchados, completamente quase fechados, cheia de dores. Jogaste com os olhos inchados, quase a fechar? Sim, eu não via nada, eu jogava assim, mas joguei. Via muito pouco, honestamente eu via, mas muito mal.
mas conseguia ver, e então joguei na mesma assim. Ahm, Lá metia as gotitas antes do jogo, no intervalo, e continuava a jogar. Pronto, e cheguei à Espanha, já com dificuldades em me pôr em pé, em andar, com bastante dores no joelho. Eu assim, fogo, mas eu não me lesionei no joelho, alguma coisa aqui está errada. O joelho muito inchado, depois os olhos também. E no dia a seguir, a sorte é que o meu irmão estava em Espanha, no dia a seguir de manhã, eu continuava com dores agora no pé direito, no joelho direito. Comecei com sintomas no corpo todo. Estava a andar desmaiada, eu estava com uma colega no quarto, acordou comigo no chão desmaiada, teve que me tentar reanimar porque eu estava caída no chão, não tinha sinais. Foi até que chamou o meu irmão, porque ele era coordenador da viagem de finalistas, e disse: Olha, passa-se alguma coisa com a tua irmã, ela está desmaiada no quarto, é melhor ir ao hospital. E foi quando eu fui internada no hospital, fechada num quarto completamente, porque achavam que era um vírus infeccioso e que não podia ninguém entrar no quarto, tanto que os médicos entravam todos com as fardas, com as caras tapadas, porque não sabiam o que era. O meu irmão não podia entrar no quarto, ele disse: Não, eu tenho que ver a minha mãe, a minha irmã, eu tenho que estar com a minha irmã presente. Tanto que ele vestiu também um fato, e foi quando disseram que alguma coisa estava no meu corpo, porque era um vírus que estava a apanhar o meu corpo dos pés à cabeça. Eu estava encamada, não é? Já com dos pés à cabeça tudo inchado, eu já não conseguia andar, já não conseguia estar em pé. O meu irmão ligou aos meus pais e disse: a minha irmã está mal, ela tem que ir já para Portugal. Porque é que disseram? Porque no hospital em Espanha disseram: se tu não sais neste momento do hospital aqui, tu és internada aqui e ficas o tempo todo aqui. E eu queria ir para Portugal porque queria ser internada em Portugal para estar com os meus pais e com o meu irmão no meu país, na verdade. E então foi quando o meu irmão agarrou em mim, levou-me de cadeira de rodas já, porque eu já não conseguia andar, de urgência para o aeroporto, compraram a primeira viagem que tinham. Chegou ao hospital, ao aeroporto, disse que eu tinha que ir com uma ajuda, porque o meu irmão não podia sair, porque estava a ser coordenador. Ele ainda tentou, mas não teve autorização, teve que permanecer em Espanha para cumprir o seu trabalho. E eu tive sempre com um acompanhamento no aeroporto para fazer a viagem até Lisboa. E eu cheguei a Lisboa já ao pé dos meus pais, à minha espera no aeroporto, de cadeira de rodas, completamente agachada, imobilizada, sem conseguir mexer, sem conseguir nada. Os meus pais ficaram completamente aterrorizados, porque não estavam à espera de ver-me daquela maneira, uma atleta, pronto, já acabada da seleção, sem problema nenhum de saúde, nunca teve nada. Cheguei de cadeira de rodas, com o meu corpo super inchado, que parecia uma coisa que não tem explicação, completamente, pronto, paralisada. E então eu cheguei e eles ligaram logo à minha tia, que é enfermeira: a Patrícia não está bem, tem que ser internada já num hospital. E foi quando fui aconselhada para o Hospital de Santarém, que a minha tia era enfermeira lá, é enfermeira, e fui para lá e disseram: ela tem que ser já internada nos cuidados intensivos e fazer todos os testes, porque ela está mesmo muito mal. Eu cheguei, fui lá, o meu corpo estava tão inchado, que os médicos injetavam-me seringas e injeções no corpo todos os dias, de manhã à noite, para tirarem líquido amarelo, que era baldes e baldes e baldes, até chegarem a um ponto em dizer: não te podemos injetar mais seringas para retirar o líquido, temos que acabar com isso. Vamos fazer vários testes. E foi quando foi acusada de artrite reativa, daí ter-me apanhado o corpo dos pés à cabeça, e ter ficado paralisada. Depois foi quando também fizeram os testes e acusou salmonelas, que poderia também ter sido do estágio, mas nós não comemos ovos porque era em Angola, não nos foi receitado, por isso pode ter sido alguma coisa, um vírus no ar. Eu lembro perfeitamente que nós no estágio em Angola também apanhamos uma baleia morta, pode ter sido picada de mosquitos. Alguma poluição no ar, alguma coisa fez, porque também foi acusado de salmonelas. E depois não conseguiram chegar ao resultado final, porque era um vírus, ao fim e ao cabo, que eu tinha no meu corpo inteiro. Eu depois estava internada 2 semanas já em Santarém, paralisada na cama, eu não mexia, eu não conseguia comer, não conseguia mexer, nada, eu estava completamente paralisada assim. 2 semanas, quando eu comecei a piorar cada vez mais. Eu falava pouco, já não me mexia, não conseguia comer, não conseguia me levantar. E eu comecei aos berros, que tinha muitas dores, eu não aguento, eu não aguento. Foi quando eu comecei, o meu estado começou a baixar e começaram a ver que eu podia
ficar por ali e transferiram-me de urgência após essas 2 semanas, porque não haviam qualquer melhorias, de urgência para Lisboa, para o Hospital Dona Estefânia, que tinha uma especificidade de reumatologia, e foi quando depois disseram que só ia com cortisona e com muitas injeções, medicamentos que pudessem ser naquela altura para me poderem ajudar. E então foi quando eu fui transferida de urgência de Santarém para Lisboa e comecei com a cortisona e com outros tratamentos específicos, sempre paralisada na cama, sempre consegui mexer, e fiquei mais 3 semanas internada lá. E foi quando, ao fim de ao cabo com a cortisona, que eu consegui ir lá. Eu tive sempre estas 3, mais 2 semanas, 5 semanas internada, sempre com medicação e com cortisona depois. E cheguei ao final dessas 3 semanas ainda sem melhorias. Eu continuava sem conseguir mexer, sem conseguir mexer sequer um dedo, sem conseguir abanar a cabeça, fazer alguma coisa. E foi quando disseram, ela com a cortisona já está estável, mas não se consegue mexer, ela está a sair abaixo, ela tem que sair do hospital. Então foi quando os meus pais, juntamente com os médicos, decidiram que eu iria ter alta e saí de cadeira de rodas ainda sem me conseguir mexer. Ela tem que ir para casa porque ela precisa estar no seu espaço familiar, precisa estar com a sua família e estar ali no hospital sempre naquele espaço fechado, ela precisa de apanhar sol, ir passear. E foi quando os meus pais decidiram que me levariam para casa. E então, uma pessoa normal assim, ficar completamente paralisada, ver a sua vida completamente parada e dependente de alguém, porque eu fiquei dependente de alguém, foi terrível e sem explicação possível, tanto para mim como para a minha família e para a minha mãe, que teve estas 5 semanas sempre comigo a dormir num sofá do hospital, porque não tinha uma cama para ela, porque ela não conseguia sair de pé de mim, não conseguia dormir. O meu pai e o meu irmão tentaram que ela saísse do hospital, fosse almoçar com eles fora, passeasse. Ela não conseguiu, não saiu um segundo de pé de mim. E ela própria também estava a ficar muito afetada, então para ela também foi bom eu ter saído do hospital. E então eu saí do hospital sempre com os médicos, sempre de vigia, a perguntar se estava tudo bem, que sempre com medicação, e eu saí do hospital com a cortisona mais 12 comprimidos dia. Eu passava basicamente o meu dia a tomar comprimidos, ainda sem mexer, e foi quando depois comecei aos poucos e poucos a fisioterapia para conseguir voltar a mexer os dedos, a mexer a cabeça, a voltar a aprender a andar, porque eu tive que voltar a aprender a andar. E foi horrível passar os meus dias todos sempre com a minha mãe ao pé, ou com o meu pai ou com o meu irmão, para me ajudarem com tudo, para me levarem à fisioterapia. Eu tinha 2 fisioterapeutas na altura, sempre comigo, porque tinham que me agarrar para eu me manter em pé, porque se me largasse eu caía para o chão. Basicamente, como esta artrite reativa apanhou as articulações todas, eu perdi as forças do meu corpo, e então eu tive que voltar a aprender a fazer tudo. Eu tive que passei de camada, sempre consegui mexer para uma cadeira de rodas, a tentar levantar-me da cadeira de rodas, a começar a andar, agarrada a 2 pessoas, para depois então, mais tarde, conseguir então manter-me em pé e ter que andar com 2 canadianas para não perder o equilíbrio e não cair no chão, para depois passar só para uma. Isto foi um processo muito, muito longo. E depois de conseguir então estar canadianas, de ainda ter que aprender a conseguir segurar um copo e a beber água sozinha, conseguir segurar os talheres, por exemplo, para comer, quanto mais a jogar handball, não é? Porque eu vi-me já com um contrato assinado para a Alemanha, não é? Isto eu tinha 17 anos, a ver a minha vida andar para trás. Eu tive uma consulta ainda depois já estava de canadianas em Lisboa, e a médica dizer-me na consulta: Patrícia, o que tu tiveste foi mesmo muito grave, nós não temos a certeza do que é que tu tens, se isto pode voltar a piorar de um momento para o outro, não sabemos o que é o teu dia da manhã, quanto mais tu voltares a praticar desporto na tua vida. Vou dizer muito. Foi horrível estar lá e ela dizer-me: Patrícia, tu não podes praticar mais desporto na tua vida porque o teu corpo não está estável, tu podes ter dois para amanhã uma fraqueza e voltar a ser internada, podes partir desta para outra, nós não sabemos, porque nós não sabemos o vírus que tu tens no teu corpo e tu não tens autorização médica para praticar mais desporto na tua vida. E eu fiquei em choque. Eu lembro-me que assim que a médica disse isto, caiu-me o mundo em cima. Eu desatei a chorar aos berros em frente à médica. Eu lembro perfeitamente dos meus pais a agarrarem-me para eu me pronto a acalmar. Eu não conseguia e eu pensei: o que é que vai ser da minha vida?
será que eu vou ser sempre dependente de alguém? Vou ficar agarrada a umas canadianas, a uma cadeira de rodas? O que é que vai acontecer em mim? Tanto que ela disse, não vai dar, e assim, não vai, eu vou voltar a jogar, eu vou voltar a jogar. Eu lembro perfeitamente, eu não aceitei a opinião da médica e disse, não, eu vou jogar, eu vou voltar a jogar. E ela disse, não, isso é impossível, esquece isso, eu sei que estou a ser muito dura contigo, mas eu tenho que ser o mais honesta possível neste momento, porque isto é mesmo muito sério, e tu tens que perceber que é muito sério o vírus que tu apanhaste e o que é que tu tens no teu corpo neste momento. E eu saí de lá completamente de rastos, eu não conseguia pensar em nada, eu lembro perfeitamente que foi a pior altura da minha vida e eu, honestamente, isso custa-me a falar, não é? Mas eu nunca aceitei a decisão, porque eu não ia rescindir um contrato, eu não aceitei, eu não consegui, por mais que eu não conseguisse fazer as coisas, eu de algum dia, de alguma forma, eu iria conseguir fazer as coisas. E foi o facto também de ter o apoio dos meus pais e nunca desistirem, e depois ver começaram melhorias aos poucos e poucos, o efeito da cortisona a fazer os resultados, e eu pensei, bem, eu acho que vai ser possível. E então depois eu falei também na altura com o clube, os alemães, no Bloomberg, e disse-lhes toda a minha situação, fui completamente honesta, e disse, eu neste momento estou incapacitada, não consigo fazer a minha vida dia a dia, mas eu um dia vou conseguir. E eles foram, nesse sentido, impecáveis comigo porque aceitaram isto, mesmo de verdade, e disseram: tem o teu tempo, tu tens contrato assinado, vem para a Alemanha quando puderes, quando te sentires melhor. Se precisares de cuidados, nós vamos arranjar médicos especialistas para te acompanharem e vigiarem o teu processo. Mas tem o teu tempo, se não conseguires jogar, não conseguires correr, nós vamos esperar por ti. Isso para mim acho que foi, na altura, uma bomba de ar para eu ganhar, continuar com energias e acreditar que era possível. E então elas iniciaram depois a pré-época em junho e eu só cheguei no final de agosto lá, ainda sem conseguir correr, e cheguei lá porque já estava sem canadianas, já consegui retirar neste espaço de 2 meses as canadianas e aguentar-me em pé, ainda sem correr, eu não tinha autorização para correr, porque estava com os tais 12 medicamentos mais a cortisona de, pronto, para me ajudar com os sintomas. E então foi isso que ao fim, cheguei lá em final de agosto e depois no final de setembro, outubro, eu já comecei a correr e tanto que cheguei ao final de dezembro já a jogar e a treinar, mas sempre muito controlada. Se eu me sentisse uma fraqueza alguma coisa, eu saía de imediato, eles deixavam-me tudo. Pronto, isto ao fim e ao cabo, a cortisona fez um efeito tão grande que eu cheguei ao final do início do ano já a conseguir jogar normal, já a conseguir fazer o desmame da medicação e parece que fez assim um flash e o vírus desapareceu por completo. O que é que acontece hoje em dia? Todos os anos tenho que fazer análises específicas para ver se está alguma coisa pronto, fora do comum. Está sempre tudo impecável, eu não tomo qualquer medicação, não tenho problema nenhum de saúde hoje em dia, simplesmente o vírus desapareceu e não fiquei com mazela nem sequela nenhuma, e o que foi impecável. Mas pronto, é assim uma história de vida, acho que parece muito confuso e porque na verdade é muito confuso e ainda para mim, na minha cabeça, eu acho que a minha memória apagou tanta coisa e simplesmente como é um trauma tão grande, parece que é uma bomba que nem se consegue explicar, na verdade. Mas pronto. Opa, Pati, vou ser sincera, eu fiquei aqui com uma lagrimita aqui. Eu também, pai, duas Mas, mas é verdade que é tipo, eu lembro-me na altura quando nós soubemos disso, foi tipo um choque gigante, porque eu acho que tu estavas assim numa fase muito crescente, tanto que tinhas assinado o contrato na Alemanha, e de repente do nada, tipo numa viagem de finalista, a pessoa tipo, era o que tu falaste, não tinhas tempo para nada, não sei o quê, vais à viagem de finalistas do género, ok, vou ter uma vida normal, a minha adolescência normal, de finalmente. repente, fogo, é mesmo, pá, é difícil. E nem imagino para ti, tipo, para nós se é, tipo, é muito difícil. Pronto, nós já conhecemos um bocadinho da tua história em relação a isso, mas, pá, foi mesmo duro. Eu Ouvir queria os só, detalhes. sim, eu queria só saber qual é que foi, assim, a tua primeira grande vitória. Tipo, o que é que tu conseguiste fazer, sei lá, primeiro sozinha, levar um garfo à boca, dar um passo em frente, não sei. A primeira coisa que eu consegui foi manter-me em pé e dar os passos normais, porque eles depois metiam proteções, aquelas barras que eles têm na fisioterapia para eu me manter estável. E eu sei perfeitamente que eles até fizeram com o adesivo uma marca no chão, uma linha, para eu conseguir andar a direito, porque
Eu na altura andava e andava, tipo, as minhas pernas parecia que não tinham equilíbrio, sabes? Então parecia que eu andava e perdia a força. E então acho que esse foi o meu primeiro passo acima de tudo, porque eu comer, na verdade, pronto, a minha mãe dava uma comida à boca, mas acho que para mim a vitória mesmo era manter-me em pé, sabes? Poder caminhar por mim própria, não ser dependente de alguém ter que me levar de cadeira de rodas. Acho que isso, sobretudo, é o mais difícil, porque lá está, eu vivia um mar de rosas, tudo me corria bem, estava a ter uma vida incrível e do nada cai-me o mundo aos pés. Acho que isso, acima de tudo, foi o pior. Por isso, eu dar um passo em pé sozinha, acho que para mim foi a maior vitória de todas, nessa altura. Obviamente. E este processo, então, tu estavas a falar que nós fizemos a seleção em julho, Nós agosto. fizemos a seleção em fevereiro e em Isso foi março, depois fevereiro. foi. Em Angola foi em fevereiro e depois nós fizemos o estágio de 4 nações em março. Isto alastrou-se até dezembro, janeiro do ano a seguir. E tu Ou seja, até o final. conseguiste voltar a jogar em dezembro, janeiro? Em dezembro já consegui treinar, sim, porque ainda com cortisona eu tinha uma subscrição médica que era, pronto, precisava, né, da cortisona, porque ao fim e ao cabo foi mesmo isso que me salvou, foi a cortisona. Só que agora imagina, eu, pronto, uma atleta saudável, bem fisicamente, passar para uma batata, porque o meu corpo ficou tão inchado que eu parecia um balão autêntico, para ficar um osso, de estar 5 semanas internada no hospital sem conseguir comer, né? Só o soro, para depois voltar a ser um sapo com tanta cortisona, porque acho que ninguém tem noção dos efeitos que a cortisona tem. E eu, como tive desde basicamente desde maio, junho até dezembro com cortisona, foi muito tempo com cortisona. E isso chegou a uma altura que a preocupação dos médicos era ela não pode ficar dependente da cortisona, que ela não pode ficar o resto da vida com cortisona, porque Sim. só que eles disseram isto, ela não pode largar a cortisona enquanto os efeitos não estabilizarem, enquanto o vírus não desaparecer na totalidade. E foi então em dezembro que o vírus desapareceu na totalidade e eu comecei a fazer o desmame da cortisona para ver como é que o meu corpo ia reagindo ao facto de deixar de tomar a medicação. E foi Uhum. então que eu depois, em dezembro, já treinava e janeiro, fevereiro do ano a seguir, ou seja, isto quase um ano depois, é que eu já estava sem cortisona e a treinar normal, mas sempre vigiada para ver os níveis do meu corpo, para ver como é que eu estava em termos de resultados clínicos, porque ao fim e ao cabo a artrite reativa, que tem que estar ali um valor normal, estava a 300% acima, o que é um exagero. E era isso a preocupação, porque a preocupação mesmo era a artrite reativa, porque apanhava-me as articulações todas e mal isso se propagasse outra vez, eu podia voltar a deixar de conseguir andar, voltar a conseguir correr. E então acho que isso foi mesmo, eu comecei a dar mais valor à vida aí, porque vi-me de contrato assinado, estar na seleção, estar a jogar muito bem, para depois vir-me numa internada acamada sem me conseguir mexer de cadeira de rodas para umas canadianas, ter que voltar a aprender a andar, quanto mais voltar a aprender a jogar outra vez. Acho que isso foi coisas muito difíceis, mas que me fizeram crescer muito e que hoje em dia dou valor a coisas que não dava na altura. E para mim é incrível e desfruto cada treino, cada jogo. Hoje correu mal, treinei mal, joguei mal, amanhã é melhor. Não vale a pena nos estressarmos com as coisas que não conseguimos alcançar no dia, porque amanhã temos que valorizar o facto de conseguirmos amanhã. Porque é mesmo isso, nós não sabemos o dia da manhã e depois disto acho que treinámos mal. Olha, porque é que eu treinei mal fogo? Foi por isto, ok. Então vou fazer isto amanhã para correr melhor. Acho que é mais nesse sentido. Hashtag, isto vai ser hashtag inspiração. Tu és mesmo, é verdade, é verdade. Eu só te queria perguntar, era que porquê é que corrias o risco de não poder voltar a jogar? Era porquê? Porque podia o vírus aumentar, podia ser pior? E o stress Eu, em que o corpo ficou é Ah, assustador. sim. porque Voltar a sobreviver a isso e a voltar a alto nível é quase impossível. O que tu fizeste medicamente falando, o que tu fizeste não é É normal. impossível, não é? sim, as médicas na altura disseram que eu podia não voltar a jogar, porquê? Porque eu quando fui transferida de Santarém para Lisboa com urgência, eu lembro perfeitamente que
Ainda hoje tenho as imagens e de vez em quando tenho flashbacks dos médicos, eu estar internada acamada e dos médicos a correrem, entrarem pela porta adentro, a correrem, a pegarem na maca, a urgência, a levarem-me a correr pelo hospital afora, a meterem-me na ambulância e urgência de Lisboa. Aquilo estava tão mal que os médicos disseram, eu podia não ter aguentado, eu podia ter ficado ali. Se eles não me terem transferido naquele dia, eu provavelmente não estaria aqui hoje. Porque o vírus estava tão forte, porque era o que eles diziam, era um vírus que não tinha resposta do porquê, eles não sabem ainda hoje o que é que aconteceu, o porquê de ter reagido assim, e, e do facto de ser no corpo todo, porque se fosse se calhar só no joelho ou nos olhos, como acabou por iniciar os sintomas, eles se calhar conseguiam controlar melhor, só que o vírus estava pelo corpo inteiro. E é isso que foi um trauma tão grande, como a Ferreira disse, para o corpo, que os médicos não tinham resposta nem confirmações se eu conseguiria voltar a aguentar carga física, se conseguiria voltar a aguentar a carga do corpo, quanto mais levar contacto físico que nós temos no handball, quanto mais isso. Sim. E até porque, provavelmente, a maneira como tu acabaste por reagir ao vírus Para proteger-te. foi uma luta constante contra um vírus durante um período tão longo, mas ao mesmo tempo tu nunca paraste de jogar, tu nunca deste o espaço ao teu corpo para tentar lutar contra esse vírus com a força toda, porque sempre tiveste a tua mentalidade de vou, e sempre tiveste o teu sonho e quiseste alcançar e nunca paraste. É assustador tu jogares de olhos quase fechados, mas foi a tua força que levou para a frente, mas que ao mesmo tempo foi a tua inimiga porque o teu corpo não conseguiu tratar do vírus sozinho e por isso teve que chegar a este extremo. E de certeza que isso deixa umas elas para hoje em dia, certo? O que é que tu sentes hoje em dia no teu corpo que sentes que ainda tenha sido desse vírus e desse processo todo? Não tenho. A questão é que o vírus foi tão grande que eu hoje não tenho mais elas no meu corpo. Os médicos, na verdade, dizem que isto foi um milagre, porque como é que um vírus que me apanhou o corpo e podia ter acabado com a minha vida, para não ter deixado qualquer sequelas, porque eles disseram que é impressionante como é que eu estou 5 semanas internada no hospital, acamada, sem me mexer, para depois sair e conseguir ter forças para estar de cadeira de rodas e conseguir lutar para me manter em pé e não desistir. E o meu corpo parece que também reagiu contra o vírus e conseguiu eliminar o vírus, porque eles dizem que é basicamente como é que é possível ser algo tão difícil, tão duro, ter sido eliminado assim que parece hoje em dia que desapareceu do dia para a noite. Como é que é possível? Não é nada É mais normal, é mesmo isso. incrível. Sim, não é normal, mas também tiveste uma força de vontade e de querer e tudo mais, que acredito que isso também te tenha ajudado nessa altura. E ainda bem que assim foi, porque se calhar se tivesses ficado naquela de aceitar e tudo mais, se calhar hoje não estavas como estás hoje, não estavas tão. Pronto, se calhar nem estavas a jogar, não sei. E por Continuas a isso, viver o teu sonho? sim, continuas a ter uma vida Sim. normal e saudável, que é o mais Ah, importante. eu sou perfeitamente saudável. Aquilo basicamente é um vírus que entra e que sai do corpo e que parece Sim, que eu nunca tive vírus nenhuns. Ou seja, eu não tenho medicação nenhuma. Continuo a fazer análises de rotina, mas não passam de análises como fazeres as tuas análises diárias, anuais. Eu faço as minhas análises, só que são pronto, coisas específicas que vocês não precisam de fazer, mas que na verdade que eu também não tenho nada. É só mesmo de rotina de controle. sim. E tu quando começaste a jogar e tudo mais na Alemanha, depois começaste a ter alguns problemas de saúde. Tiveste uma infecção gigante no pé, que foi uma bolha gigante, não foi? Umas coisas assim estranhas. Achas que isso também teve a ver com este vírus? Sim, eles acham que sim, porque foi pouco tempo depois e que o meu corpo ainda podia estar frágil, digamos assim, então que estava suscetível a qualquer tipo de infecções. E então que, pronto, mesmo a pele e tudo estava fragilizada. Não sei se também teve algum impacto de eu ter tanta medicação, também pode ter influenciado, mas que eu tive poucos meses depois, acho que foi no final desse, foi mesmo nesse ano, no final desse ano eu tive uma bolha, pronto. Comecei a pré, porque Uma como também tive algum bolhona, tempo. vamos chamar. Basicamente, eu, pronto, eu pensava que era uma bolha de um ténis, umas sapatilhas novas, pronto, fizeram uma bolha em que de uma bolha ficou para uma bolhona em sangue, que eu tive que andar de canadianas porque não conseguia pousar o pé no chão.
é que ficou uma infecção e eu fiquei com as pernas todas vermelhas da infecção da bolha. Isto porquê? Porque eu não consigo dizer que não. Então eu tinha a bolha e continuava a treinar todos os dias, todos os dias. Eu me tapava, protegia a bolha, bora, siga para treinar. Até o dia em que eu cheguei ao jogo e não conseguia andar. Eu chegar ao pé do meu treinador, desculpe, mas eu não estou em condições de jogar. Fazer a viagem, ele assim, dar-me na cabeça, então, mas tu treinas a semana toda, hoje chegas ao jogo e dizes-me que não consegues, deixei-me, quando podia jogar outra pessoa, tu estás aqui, sei que veio uma dura enorme, mas eu a chorar e dizer, eu não consigo, eu tenho tanta dor no pé, já com as pernas todas vermelhas, e foi quando as minhas colegas me protegeram, foram ao treinador e explicaram, está mesmo muito feio, ela fez o esforço de treinar a semana toda para não deixar de treinar e para estar connosco, mas ela não aguenta e vai chegar ao ponto em que ela tem que parar. Fizeram o jogo, eu estava na bancada, deram umas canadianas já para andar com o pé no ar, levaram-me ao hospital e foi quando, pronto, fui internada 3 dias para conseguirem curar a infecção da bolha, porque era tão grande e estava tão feia que acabou por infeccionar. É incrível como a tua perseverança é aquilo que te manda para a frente, mas também é aquilo que está sempre ali. Ó, se calhar está demais, se calhar aquele limite é o mais difícil de encontrar, não é? É, eu acho que se eu também tenho dito bem, se calhar é melhor olhares para ti. E depois eu penso, depois do que tu passaste do vírus, tu continuas a não respeitar os sintomas do teu corpo, não continuas a não saber dizer que não. E às vezes é preciso saber dizer que não, porque se calhar se eu, no dia em que eu tenho a bolha, digo, olha, preciso parar 1, 2 dias, preciso que a bolha feche, cure. Não, eu continuei a treinar dia após dia com a bolha e a bolha de assim passou para assim, para este tamanho, em que eu sei que o pé todo inchado, todo vermelho e com as pernas todas vermelhas, que era a infecção alastrada pelo do pé. Então, e achas que já estás a aprender a dizer que não? Hoje em dia está melhor? Hoje em dia está sem dúvida. Tá. Eu aprendi a saber ouvir o meu corpo e a respeitar o meu corpo. Sim, Acho que acima de tudo foi o que mais aprendi hoje em dia, porque se o meu corpo dá um mínimo sinal, eu sou a primeira a dizer hoje que não. Sou a primeira a dizer que não. claro. Isso é super importante, porque se não formos nós a impor o limite, não vão ser os outros. Porque enquanto nós dissermos que sim, que sim, que sim, a porta vai estar sempre aberta e vai estar sempre a entrar, siga. Para não bastar toda esta situação clínica toda, depois já não sei bem quando é que aconteceu, mas acabaste por fazer também a ruptura do cruzado na Alemanha. Foi, não sei se foi logo no ano a seguir, mas pronto, sei que durante esse período aconteceu. E pronto, mais uma vez a vida porta à prova. O que é que tu pensas nessa altura quando aconteceu essa lesão? Eu, na altura, não tinha qualquer pensamento, porque depois de um vírus que me levou um ano, quase, depois de uma infecção, ok, pronto, foram 3 dias internada, mas tenho que dar valor a isso porque foi uma infecção, novamente no meu corpo. E depois ver-me a romper o cruzado anterior na Alemanha, isto tudo com 17, 18 anos, eu pensava, meu Deus, depois de tanta coisa, onde é que eu vou ter forças para aguentar isto? Para continuar a lutar? Porque já tinha passado por tanto, e eu assim, bem, onde é que eu vou ter forças? Eu estou sozinha num país completamente diferente do meu, língua diferente, tenho 18 anos, estou longe dos meus pais, da minha família, da minha rotina. Como é que eu vou aguentar isto? Tão novinha a ter uma lesão tão grave, como é que vai ser? Como é que vai ser daqui para a frente? Eu lembro perfeitamente que foi quando eu tive esta notícia, eu não queria acreditar, porque ainda por cima, depois de um vírus, eu comecei a jogar na Alemanha, comecei a treinar, a jogar, conquistei o meu lugar, estava a jogar a titular na Alemanha, num campeonato da primeira divisão, que tem nada a ver com o nosso campeonato. Eu depois de tudo isto e tantas incertezas, estar a titular, estar a jogar e estar a voltar ao meu nível que estava anteriormente, voltar a cair, a voltar a estaca zero, não é? Foi mesmo muito difícil e eu, na altura pensei, vai ser desta que eu vou baixar os braços e vou desistir. Vou voltar para casa, vou recuperar e vou ter tempo para mim. Mas no dia a seguir foi quando eu disse, não.
Eu não sou assim, eu não consigo ser assim, eu não vou desistir desta. Isto é só mais uma batalha, e como eu costumo dizer, as batalhas são dadas aos melhores reis, não é? As piores batalhas. Por isso, bora para a frente. Falei muito com os meus pais e ainda hoje falo muito com os meus pais porque, e com o meu irmão, e eles claramente que são o meu porto de abrigo, e são eles que me ajudam em tudo. E se não tivesse o apoio que eu tenho deles, nada disto seria possível. Eu não teria chegado onde cheguei hoje, nem teria feito metade do que fiz hoje. Eu por isso devo-lhes muito também. E, e na altura, pronto, fui operada na Alemanha, não é? Fiz a minha recuperação lá porque eu lesionei-me, curiosamente, no dia das mentiras e fui operada um, no mês a seguir. E o que é que influenciou? Foi mais uma batalha, porque eu fui operada em maio e em junho acabava a época, ou seja, era período de férias. E eu, depois de tanto tempo longe de casa, eu queria ir para casa, queria recuperar em casa e tive uma batalha gigante com o clube, porque eu tinha sido operada há um mês, ou seja, no mês de maio. E junho, eles queriam-me obrigar a permanecer na Alemanha, a fazer a recuperação do início ao fim na Alemanha. E eu disse não, Sozinha, sem equipa, sem sozinha, ninguém. Yeah. a equipa toda de férias, o staff todo de férias, e eles queriam que eu, Patrícia, ficasse na Alemanha sozinha, com os fisioterapeutas, com os médicos, a fazer o meu trabalho de ginásio, de recuperação, de tudo, e eu, não. Eu tive uma luta muito grande, porque disse que não, porque primeiro tenho 18 anos, depois porque estou longe da minha família, estou num país diferente, a recuperação que eu estou a fazer cá eu consigo fazer em Portugal, e a dúvida deles foi: mas tu ires para Portugal, vamos perder o controle e a noção da tua recuperação, se estás realmente a fazer a tua recuperação, e tudo isto pode correr mal daqui para a frente. E eu disse-lhes, foi uma luta muito grande, porque eu disse-lhes, acima de tudo, primeiro do que o clube, estou eu, e isto implica a minha vida curar-me a mim. E eu vou ser a primeira a querer ir treinar, fazer fisioterapia todos os dias, para ficar bem comigo própria, para ter uma vida normal. Por isso, confiem em mim, deixem-me ir de férias o mês de junho, que eu vou me responsabilizar de fazer a fisioterapia em Portugal corretamente, para quando chegar em julho eu estar em condições de como estaria se tivesse ficado na Alemanha. E eles lá ao fim de algum tempo, os meus pais também falarem, eles deixaram-me ir. Eu fui de férias para em junho, fiz sempre a minha fisioterapia completamente todos os dias. E depois fui em julho e eles realmente disseram: foi bom termos deixado ir, porque realmente fizeste o teu trabalho. E só que o mais difícil é questionarem da nossa palavra, porque acima de tudo, para além de atletas, nós somos pessoas, é isso mesmo que eu digo, e temos que ver que nós estamos a curar-nos para o nosso bem-estar, para o nosso dia a dia. E então eu já ter aceitado ser operada na Alemanha, também tinham que aceitar que eu respeitassem o meu tempo e a minha privacidade, e eu precisava estar com a minha família naquele mês de férias. E eles depois foram impecáveis e até se responsabilizaram com a fisioterapia, faz o que tu quiseres, que nós cobramos tudo, todas as despesas, e eles foram impecáveis. E depois continuei a minha recuperação, a equipa começou a pré-época e eu continuei a minha recuperação depois na Alemanha. Mas Mas foi muito. é incrível tu com 18 anos, porque uma rapariga nessa situação, e se calhar tu também tinhas o peso de teres já iniciado o contrato doente, não é? E de não teres juntado a equipa logo de início, e se acontecer uma nova vez, novamente, e teres que novamente não estar com a equipa, deve ter sido muito difícil, não é? Querias mostrar que querias continuar e querias mostrar mais e evoluir mais, principalmente quando já estava a correr tão bem, mas ter tido a coragem de dizer, não, isto é o melhor para mim, preciso mesmo de ir, com 18 anos, acho que deve ter sido muito difícil, porque nós, quando estamos no estrangeiro, temos muito esse peso de que temos que estar a 100% aqui, a dar tudo e rebentar tudo, o corpo, o futuro, o que seja, porque eu me comprometi a isto. E isso é muito importante, continuares a manter a tua saúde mental e a tua integridade como pessoa, não é? Mas é verdade, porque tinha 18 anos e, como tu dizes, já tinha estado ausente há alguns meses. Só que eu acho que foi o facto de eu ter tido aquele susto tão grande na minha vida, do vírus, que eu comecei a olhar para a minha vida de outra maneira e a dar, acima de tudo, importância ao meu bem-estar, à minha saúde. Porque eu podia ter ficado lá aquele mês a recuperar, e podia, mas depois a minha saúde mental não iria estar bem. Porquê? Porque eu não iria ter mais mês nenhuma oportunidade para estar com a minha família.
não iria, porque depois iria começar a pré-época e iria ser do início ao fim. Eles não me iriam deixar um mês, olha, vai agora em agosto, setembro. Não, a partir do momento em que tu estás lá, vais iniciar e vais até ao fim. E eu, Yeah. se não fosse naquele mês de férias, como é que eu iria aguentar o resto dos meses? Não dava, não dava. Provavelmente, mesmo a tua recuperação física não ia ser a mesma. Não, porque se a minha saúde mental não tá bem, o físico também não iria estar bem. Porque por bem que o físico estivesse ou estivesse a recuperar, se a minha saúde mental não estivesse bem, iria parecer que o meu físico também não estaria bem. Porque iria influenciar os meus resultados, o meu trabalho, o meu dia a dia. Yeah. Sim, sim, eu acho que pronto, é também de valorizar o facto de tu teres essa coragem, não é? Porque às vezes não é fácil bater o pé com o clube e ter já essa maturidade pronto, de saberes o que é bom para ti, para a tua saúde mental. Tu nessa altura por acaso chegaste a ter, quer dizer, nessa e também se calhar quando estavas no hospital, chegaste a ser aconselhada para seguir algum acompanhamento psicológico? Não desportivo, No, só tipo psicológico pessoal. no hospital, na altura, sim, mas honestamente, eu na altura não fui capaz de aceitar. Ou Hum, seja, não fui capaz de me aceitar a mim própria que eu se calhar precisaria de um acompanhamento extra, de uma ajuda extra. E na altura acabei por não ter, e coitados dos meus pais que levaram com tudo, não é? Tanto bom como de mau, mas na altura não tive. E se fosse hoje, eu teria aceitado. Até porque mais tarde, depois acabei por ter ajuda de um psicólogo, isso sim. Mas aí foste tu a procurar? Não, não, foi quando depois tive a operação no Benfica, a lesão, foi-me aconselhado e inicialmente eu também fiquei assim, será que? E foi quando eu depois tomei a decisão de aceitar e foi sem dúvida o melhor que eu fiz, porque o facto de nós termos um psicólogo não é que nós estejamos doentes, não é que nós estejamos a precisar de ajuda, mas é sim um aceitar de que nós precisamos disto, é algo essencial para nós, tanto como profissionais, tanto como desportistas, tanto como no dia a dia. Isto é algo que é mesmo muito importante nós conseguirmos ser capazes até de comunicar, de expressar o que é que nós sentimos, as nossas dificuldades, adversidades, tudo. E isso, hoje em dia, foi a melhor decisão que eu tomei, porque aprendi a como é que eu ia dizer, aprendi a respeitar o meu corpo, lá está, aprendi a respeitar a minha mente, acima de tudo, a perceber o que é que eu precisava, o que é que um obstáculo, por exemplo, quando se é operada, saltar para um step em que o meu cérebro bloqueava e eu ficava parado a olhar para o step e que o meu corpo não avançava, a poder criar obstáculos e a pensarem para, ok, isto é a tua dificuldade, mas se tu não pensares, tu vais conseguir chegar aqui. Ou seja, a conseguir perceber o que é que eu precisava para desbloquear a minha mente. Arranjar E isso, estratégias. exatamente, só consegui com ajuda. sim. Opa, eu acho isso incrível, porque se calhar que se não fosse essa ajuda psicológica, se calhar nem tinhas conseguido voltar a jogar, ou se calhar nem tinhas pronto, a mobilidade toda que tens no joelho e hoje em dia não tens dores, pois não? De vez em quando ainda tenho, porque hoje em dia não tenho a flexão total. E na Ok, verdade o médico disse que eu provavelmente nunca irei ter, não é? Se sim. bem que está quase igual ou melhor, não está, imagina, eu consigo dobrar isto tudo com o direito e com o esquerdo se calhar está assim. Mas Uhum. que com um trabalho diário, que eu continuo a fazer o meu trabalho diário, que está a ganhar cada vez mais. Isto é algo que precisa de tempo, não Sim. é? Pronto, mas Então, e sem dúvida. agora voltando um bocadinho atrás, tu depois, quando tens a tua primeira lesão no cruzado, consegues voltar a jogar na Alemanha e ainda terminas o ano na Alemanha, a jogar, certo? Sim, porque eu depois fui operada em maio e 8 a fazer 9 meses foi quando eu comecei a jogar na Alemanha novamente. Isto já apanhou janeiro, fevereiro, ali início de março, ou seja, já estava no final da época, pronto, para terminar a temporada. E eu depois até fui jogar à equipa B, à altura séniores, que é para ganhar confiança, rotinas de jogo, porque acho que nós atletas só treinar não chega, precisamos também de jogar, encarar novas dificuldades, situações novas que não acontecem nos treinos. E então eu fui jogar a equipa B, 2, 3 jogos, e depois foi quando passei à equipa A e ainda consegui jogar o final dessa época, o que foi ótimo. E Ainda aí ter conseguido jogar.
Estavas na altura de decidir o teu futuro, se tinhas mais um contrato, porque tu inicialmente assinaste só 2 anos pelo Não, Blumen. eu assinei um mais dois. Ah, ok. Então ainda Um tiveste o ano mais seguinte dois para voltar e, a. e ainda tive depois, porque eu tinha, pronto, era aquela que eu podia decidir se queria ou não e o clube também. E então ambos decidimos que sim, porque acho que também é muito injusto para qualquer pessoa, após uma lesão que não, pronto, que não tem Claro. explicação, não é estarmos a desistir assim de alguém. Então eles também acreditaram em mim, porque eles também conheceram o antes da lesão. E então eles acreditavam com trabalho e com tempo que eu iria voltar ao mesmo nível. Então, Tinhas mais depois para de ter, dar. exatamente, e até foi bom eu depois ter pronto, a pausa para me preparar fisicamente, para depois chegar à pré-época e começar do zero com a equipa. O que foi ótimo, porque eu depois fiz a pré-época já com a equipa e cheguei ao início do campeonato já em condições de poder estar a 100%. Isso foi Uhum. ótimo. Então, tudo o que tu tens a dizer daquele clube basicamente é positivo? Ou foste sempre bem recebida por toda a gente? Ou tem assim algumas coisas? Já está a Jéssica à procura. Ti, 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 ti. Não, mas em relação às colegas, foste sempre muito bem recebida, muito compreensivas em relação à tua situação? É assim, na verdade não, porque nós não, como é que eu hei de explicar? Nós somos vistos, infelizmente, como um povo pequeno para fora. Ou seja, o que é uma portuguesa num campeonato alemão? O que é visto? É visto como um ratinho pequenino, na verdade, em que tem que lutar 3 vezes mais do que outra pessoa qualquer, que é para conseguir chegar lá. E depois eu também senti, infelizmente, acho que o povo alemão ok, sim, é acolhedor, mas também é frio ao mesmo tempo. É muito nacionalista, neste caso, de não respeitam que há pessoas de fora, há pessoas de outros países, e aí na altura nós éramos 7 estrangeiras, e curiosamente nós as 7 sentíamos que éramos postas de parte para com as alemãs, nesse sentido, que era o grupinho das alemãs e era o grupo das estrangeiras. E acho que isso não é bom, porque eles têm que ver-nos como uma mais-valia, que nós estamos lá para ajudar a equipa, para ajudar o país, para lutarmos pelo um título nacional e que nós não somos a mais, não estamos lá a mais, nós não somos nem mais nem menos do que elas, somos iguais. E acho que nesse sentido sente-se muito e isso não é bom de se sentir, porque eu, por exemplo, a minha colega de posição estava sempre falha, 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 que é para sabes, a torcer para que eu errasse para ser ela a ter a oportunidade. E acho que acima de tudo tem que ser uma rivalidade positiva, temos que nos respeitar uma à outra, ajudar-nos uma à outra, e o facto de ela ser tão boa ou melhor do que eu só me obriga a trabalhar mais todos os dias. E acho que é isso que nós temos que pensar. E eu não senti isso, na verdade, isso foi muito duro. E também foi muito duro ao longo da recuperação, ao início, nem sempre foi fácil, porque o meu treinador era mesmo muito duro, muito frio e muitas vezes atirava-nos à cara. Eu, por exemplo, quando estava a fazer a minha recuperação, eu ia fazer o trabalho de ginásio, ele obrigava-me a correr antes do treino e após o treino no mato, 8 km. Tivesse a fazer chuva, neve, sol, eu tinha que ir correr no mato, não tinha opção. Treinava com a equipa e se eu fizesse um mau treino ainda me atirava à cara. Este é o teu trabalho, tu estás aqui a ser paga, tu tens é que treinar bem, não podes errar. E eu pensar, eu não sou nenhum robô, eu sou um ser humano. E depois de tanto esforço, é normal que algum dia eu esteja mal, Nem corra só mal. do esforço, qualquer pessoa vai ter um mau dia. Vai ter um Exato. mau dia e ele não respeitava isso. Não sei se, pronto, é mesmo dele, porque não era só comigo, depois se calhar pensava, será que é só comigo? Mas eu via que não era só comigo. Ele era muito duro, muito frio com as pessoas. Era um ótimo treinador em termos táticos, certo? Mas em termos de ser humano, de respeitar o ser humano da pessoa, nem sempre havia aquele equilíbrio que deve de haver. Porque eu cheguei a ser tirada do jogo porque tinha a minha camisola fora dos calções, que isso para qualquer pessoa é normal e porque o meu equipamento era um equipamento maiorzito, porque era equipamento de pré-época, era de um torneio, não era o oficial, era um tamanho acima do meu e ficava mais comprido. Ele mandou-me para a rua, para o balneário, que não podia jogar mais porque tinha a camisola fora dos calções. Uma pessoa pensa, mas o que é isto? Eu nem sequer pensei se tenho os calções para dentro, para fora, se estão bons. E ele basicamente, pronto, ralhou comigo, tirou-me, mandou-me para o balneário só porque não tinham os calções para dentro.
tal como, pronto, outras colegas, se têm um mau dia ou se ela estava mais triste e para além de estar a fazer as coisas, mostrava que estava infeliz, ele mandava a pessoa para o balneário. Mas eu acho que isto não é bom, porque ele tem que ver que estamos a fazer um esforço, principalmente quem está de fora, estamos a fazer o esforço de estar longe do nosso país, uma língua completamente diferente, estamos a fazer o esforço de aprender a língua, aprender rotinas, porque é normal que num país seja diferente para outro, estarmos a ter tantas dificuldades e mesmo assim ainda nos virmos com coisas mínimas que nem sequer deviam de fazer parte da nossa preocupação do nosso dia a dia. Acho que isso acima de tudo foi mais difícil lá. Como é que uma miúda de 18 anos lida com isso? E é o que tu Exato. falaste, não é? Tu nasceste num berço de ouro em termos de handball, tu tiveste a formação de sonho que toda a gente gostava de ter, não é? Com vitórias no teu clube, com as seleções sempre a crescer, ou seja, tiveste tudo aos teus pés até certa altura, e depois quando vais, continuando no handball, quando vais para um clube no estrangeiro, passas para o outro lado do espectro, não é? Passas de seres a mais importante na equipa, com mais qualidade, o que seja, para seres ninguém, não é? Numa equipa em que tens que mostrar que és a miúda de 18 anos que vem de fora, sentes que o teres tido a tua história, o teu vírus e este desafio todo, mas dou-te a relativizar e a lidar com isto, e sentes que se não tivesses passado por isso antes, que tinha sido muito mais duro na Alemanha, os primeiros anos? Sem dúvida que o facto de ter já passado por tantas dificuldades anteriores que me fez ser mais madura, e apesar de estar novinha, com 18 anos, não é? Afinal, o que é que são 18 anos? Fez-me encarar as coisas de forma diferente. Mas nem tudo também foi fácil, porque eu vi-me a chorar dia após dia, sempre a chorar, e a ligar aos meus pais: eu não sou mais capaz de aguentar isto, eu vou desistir, vou acabar com o contrato, vou voltar para o meu país, para depois pensar e acordar: não, não, tu vais lutar, porque tu foi isto que tu quiseste, tu estás aqui porque tu queres, porque foste tu que aceitaste, ninguém te obrigou a vir para cá. E tu tens que mostrar ou ser capaz de mostrar que és um portuguesa e com muito orgulho, mas és também uma portuguesa com muito talento e muita qualidade, porque Portugal tem muito talento e muita qualidade e nós não podemos ser inferiorizadas para com outros países. Temos que chegar lá. E eu disse: eu sou portuguesa, eu vou chegar aqui e vou dizer: fogo, eles vão ver e fogo, Portugal tem talento, Portugal tem boas jogadoras. Verem Portugal de maneira diferente. E isso foi um dos meus principais objetivos, se respeitarem o nosso país. Patrícia Este foi. Rodrigues. Não, mas é Não, verdade, tu tens toda a razão, tu tens toda a razão. porque eu senti, pronto, e eu cheguei lá e eles pensavam: Portugal tem boas jogadoras. Eu senti isto. E que Tanto éramos que às vezes preguiçosas, não era? Eles têm a era. noção de que o português também faz sempre a cesta, o português é o preguiçoso, o português. É, que Portugal não. Se jogar mal, olha, não quer saber. Eu senti isto, que eles olhavam para mim dessa maneira. E depois o melhor de tudo foi ganhar o respeito deles e dizerem: fogo, realmente tu tens qualidade, Portugal tem qualidade, nós temos que investir mais em Portugal. E eles começaram a olhar para Portugal de maneira diferente. E Sim, isso sim. também é uma das batalhas que nós, ou neste caso vocês que estão aí fora, ganharem respeito pelo país onde estão, para que ganhem respeito para com Portugal. Exato, exato. Opá, Pati, estou comovida, pá. Isso foi muito bonito. Ela esteve a preparar esta conversa durante Foi semanas, bonito. Não, ela não, não, esteve a não, 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 pensar como é que eu posso entregar esta mensagem mesmo assim, mais... Não, mas ela tem razão, porque não, mas é. a verdade é que nós somos muito desvalorizadas sem nos conhecerem, basicamente, e acho que é uma das piores coisas que existe hoje em dia, é haver um julgamento sem haver, pronto, sem haver uma percepção, sem haver Conhecimento, um neste caso. contacto. Exatamente, exatamente. Pronto, tu, entretanto, voltaste para Portugal, ficaste na Alemanha 4 épocas, porque é que decidiste voltar? Sentiste que já era muita coisa e que precisavas dos teus e do mar e do sol? Ou simplesmente porque querias então ter um curso superior? Eu não sei, na Alemanha estavas a estudar? Não, porque eu tinha terminado o 12º ano, fui com 17 anos, e tentei fazer, pronto, a universidade lá, tanto que eu depois tive aulas e fiz o certificado de língua, tanto que eu tenho o certificado de língua alemã e sei falar alemão, mas eles não deixavam porque metiam muitos entraves de
porque não fiz o 12º ano na Alemanha e porque, assim, mas eu já terminei o 12º ano, eu falo alemão, o que é que precisa mais? Eu estou a falar alemão, eu fui à universidade, eu estou a falar alemão consigo, que mais provas é que precisa que eu sou capaz de entrar na universidade na Alemanha? E eles meteram muitos entraves e então eu não consegui entrar. E foi uma das coisas que também me levou ao fim de 4 anos. Primeiro porque queria voltar para o meu país, queria voltar para a minha rotina, para estar junto à minha família e também para tirar um curso superior, porque acho que para além do handball temos que também dar valor à escola, porque precisamos de um plano de B, porque infelizmente não podemos fazer vida para sempre de handball e num dia em que terminar o que é que eu vou fazer da minha vida? Eu preciso de uma licenciatura. E essa foi uma das razões que me levou também a voltar a Portugal, para poder iniciar os estudos na universidade. Então não ponderaste outros países, outras maneiras de conciliar a universidade? Foi sempre Portugal? Sim, na altura foi Portugal, porque eles na altura queriam renovar comigo e também tinha outra proposta de outro clube alemão para ir e eu recusei todas elas porque fiquei decidida a voltar ao meu país, porque a minha saúde mental naquela altura, ao fim e ao cabo, depois de tanto, precisava de descanso, precisava de voltar à base, precisava de, sabem, de Acalmar simplesmente um fazer. pouco, respirar. Exatamente. Basicamente, eu estava a sentir que se eu não tomasse aquela decisão naquele momento de voltar a Portugal, eu ia arrebentar e provavelmente não iria conseguir voltar, continuar a jogar. Que eu ponderei em fazer uma pausa, deixar de jogar, porque a minha saúde mental estava a chegar a uma a bolha que ia arrebentar. E então foi essa decisão de, para não desistir de algo que eu dei tanto da minha vida e gosto tanto, preciso voltar um passo atrás. E dar um passo atrás nem sempre é mau, porque às vezes precisamos dar um passo atrás para dar dois em frente. E então foi essa a decisão que eu também fiz de voltar a Portugal. Sim, eu também sou desta opinião que mais vale estarmos felizes, mas pronto, sermos um nível profissionalmente, mas estarmos felizes do que estar infeliz e depois provavelmente entrar em caminhos obscuros de depressão e ansiedade e essas coisas todas. E acho que tu tiveste uma decisão acertada. Obviamente que se calhar há muita gente que não percebeu na altura essa decisão, mas o mais importante és tu que sabes, és tu que sentes, portanto, a vida é tua, tu é que decides. E entretanto, voltaste para o Benfica, voltaste para Portugal, desculpa, foste para o Benfica. Ainda bem que foste para esse clube, porque foi onde aconteceu esta lesão que nós referimos há pouco. Uma lesão muito grave. Foi uma triada infeliz, certo? Rompeste tudo, Rompi tudo, sim. tudo. Do joelho. Ficou só um menisco externo. O Exato, resto foi tudo à nem por vida. um fio o joelho ficou, portanto foi mesmo uma lesão muito dura, ainda por cima para ti, teres voltado para casa pensando que as coisas iam acalmar, voltas novamente a levar assim uma rasteira gigante em que voltas aqui no chão. E então, tu nesse momento, tu nunca ponderaste deixar de jogar handball, porque essa lesão é uma lesão muito grave e pronto, também é um pouco rara, não é? Nunca pensaste em deixar de jogar? Assim, eu no momento em que eu me lesionei e ainda nem sequer sabia ou tinha noção da gravidade da lesão, eu já tinha dito que a mim própria, à segunda lesão, tu desistes, tu paras, tu não vais continuar. E quando eu me lesionei gravemente e ainda não sabia os resultados, eu já tinha na minha cabeça que eu iria recuperar, mas que não iria voltar a jogar, Já chega. que já chega, já passaste por muita coisa na tua vida, hum, já chega, não tens mais capacidades para aguentar. Foi depois em conversas, tanto com a minha família, na altura com os fisioterapeutas, com os médicos, que eles disseram, depois então me explicaram a gravidade da lesão e que é uma lesão rara, rara, rara no mundo, tanto que não havia estudos científicos, algo para se guiarem para a minha recuperação. Eu basicamente fui uma experiência, entre aspas, não é? Um, e eu depois pensei, meu Deus, o que é que vais fazer? Será que tu vais conseguir jogar? Será que tu vais conseguir recuperar, ter uma vida normal sequer? E isso acho que foi principalmente o mais difícil, porque eu honestamente eu estava a fazer a minha recuperação ainda sem a noção da gravidade da lesão.
Para mim, eu relativizava a minha lesão. Tanto quando me fizeram perceber que realmente isto era mesmo muito grave, e que nunca tinha acontecido igual, pronto, eu estava ali naquela de só que quero estar bem na minha vida, só quero fazer um dia a dia normal. E depois pensei em conversas, lá está, com os médicos, com o seu fisioterapeuta e com os meus pais, tu não vais desistir. Tu já lutaste tanto, já passaste por tanto, tu não vais desistir nesta. É só mais uma prova da tua vida em que tu vais ter que mostrar e comprovar a ti própria, acima de tudo a mim própria, que eu sou capaz e que eu vou passar isto. Obviamente que eu não conseguia nada disto sozinha, porque eu, no meio de tanto azar, também sou uma sortuda e tenho que admitir que sou mesmo uma sortuda. Tenho uma família incrível porque tive uma estrutura fantástica, que a estrutura do Benfica foi simplesmente incrível e que sem eles, sem toda a ajuda de fisioterapeutas, fisiologistas, médicos, nutricionistas, psicólogos, sem todos eles isto não seria possível. E é isso que nós temos que nos agarrar, porque nós não conseguimos nada sozinhas e porque temos sempre uma equipa fantástica, porque temos a equipa, porque tem a seleção, porque tem objetivos de vida e que é estas coisas todas que se nós nos agarrarmos vamos ganhar forças. E isso foi algo que me ajudou, foi a meter metas diárias. Eu não pensava 2, 3 meses para a frente, eu pensava dia a dia. Faz dia a dia. Amanhã é outro dia. Amanhã tens um outro objetivo. E acho que isso foi algo que me ajudou bastante mesmo, porque a lesão foi horrível. Como é que eu hei de dizer, não é? Eu tenho uma lesão em que ainda por cima foi pré-pandemia, não é? Porque eu lesionei-me e no mês a seguir foi a pandemia e que tudo fechou, não é? Eu fiquei sem o campeonato, ok, acabou, mas eu não tinha fisioterapia, eu não tinha cirurgia marcada sequer, porque os hospitais fecharam por completo. E isso também não ajudou nada, porque eu tinha consulta marcada para março, em que depois o médico fechou tudo. Infelizmente, ele queria operar, mas não podia, não tinha autorização superiores. E eu tive que ficar 4 meses em espera para ser operada, a fazer Sem fisioterapia. joelho, quase. Estavas aqui com uma tal? Eu estava de canadianas e com uma ortótese. Eu tive com uma ortótese 4 meses, porque para a lesão do posterior é preciso uma ortótese, não é? Que esteja a segurar a tíbia por trás para estabilizar. Tive 4 meses com ortótese, a fazer fisioterapia via Zoom todos os dias, porque eu não podia parar com a fisioterapia, não é? A fazer fisioterapia via Zoom e então após 4 meses eu ter cirurgia marcada. Né? 4 meses ali em espera, que eu penso, se calhar se eu tenho sido logo operada, se calhar, mas se calhar depois penso, se calhar esses 4 meses recuperaram outras Mentalmente. coisas, mentalmente, fisicamente, e não só, porque como tinha tido tanta lesão no joelho, algumas coisas também acabaram por regenerar, recuperar. E então a cirurgia depois, como eu tive anterior e posterior, ficou na dúvida se eu fazia 2 operações ou se fazia tudo numa. Acabei por conseguir fazer tudo numa, não é? A cirurgia foi mais longa, mas conseguiram fazer o LCA e o LCP em conjunto. E pronto, depois ver-me também mais 6 meses após a operação com uma ortótese em que estava completamente bloqueada, não podia mexer o joelho, não consegui fazer nada sozinha, a ter que tomar banho de ortótese sentada numa cadeira. Sei lá, há tanta coisa que eu nem sequer sei explicar nem o que é que eu senti, que foi horrível, não é? Estar a dormir todos os dias, 24 sobre 24 horas, a estar com uma ortótese. Ainda hoje ter a marca no meu joelho, na minha perna da ortótese, não é? Mas pronto, é isso que eu penso. Nós, para que estar a dizer o porquê que só acontece tudo a mim, porquê de sempre coisas tão graves? Isso nós nunca vamos ter explicações na nossa vida e nós temos é que enfrentar e mostrar que somos capazes, porque nós não estamos aqui sozinhas. Nós temos sempre pessoas ao nosso lado que nos ajudam e que tornam as coisas mais fáceis por tão difíceis que sejam. Acho que é mais assim. Pati, não sei o que te diga. Pá, É tu tens que escrever um livro, pá. que nós sabemos a Uma série. história, nós mesmo sabendo a história. E estamos assim. Não, é que nós sabemos a história, mas não sabemos os detalhes. E quando tu te começas a pôr mesmo
na tua pele, Pati. É, tipo, É muito duro. e tu, quando voltaste a ter esta ortose este tempo todo, tu voltaste se calhar a ter este sentimento de estou outra vez limitada, estou outra vez a precisar de ajuda, estou outra vez presa a uma. Tu deves ter agora um trauma, um pavor a estares presa, não é? Tipo, isso deve ser horrível. Foi porque, pronto, foram os 4 meses em espera da operação, pré-operatório com Mas sei. ortose, mais 6 meses, em que, basicamente, os primeiros meses, como foi uma operação muito, 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 muito complicada e que o médico nunca tinha feito, estar os primeiros meses sem conseguir mexer a perna, a ortose completamente bloqueada, a perna nem, não mexia, foi tratada auticamente como um bebê, a minha perna foi um bebê, não conseguiam fazer nada, os fisioterapeutas também não tinham autorização. Foi tudo muito cuidadoso e isso também foi, eu assim, eu quero começar, eu quero, e não podia, tinha que esperar, tinha que respeitar o tempo, tinha que respeitar o processo. Tínhamos de ter muita calma e estar 6 meses com a ortótese, estar tanto mês com a canadiana, eu tive sei lá quantos meses de canadianas, sempre com o pé no ar, depois começar a meter, a pousar tantos meses após finalmente o pé no chão, mas ainda com a ortótese, tirar as canadianas ainda com a ortótese, todo o dia com a ortótese, eu só tinha autorização para tirar a ortótese para tomar banho, em que eu tinha que, para verem a dificuldade e o quão difícil era, eu, para tomar banho em casa, tinha que ir com as canadianas até ao duche, pousar as canadianas, tinha lá um banquinho, sentar-me, então, de retirar a ortótese, tomar banho de sentada, secar-me sentada, meter a ortótese sentada e só depois autorização para me levantar com a ortótese já. E estar a dormir com a ortótese, desde dores nas costas, desde dores na anca, de tudo, de estar sempre a dormir com a ortótese, a minha perna estava presa, eu sentia-me, como tu dizes, presa, eu precisava de me libertar. E isso foi horrível, estar, ao fim e ao cabo, quase 9 meses de ortótese, sempre com ortótese, parecia doentinha. As pessoas olhavam para mim na rua como coitadinha. E eu pensava, eu não sou coitadinha, não olhem. Para mim era duro ver as pessoas olharem para mim com pena. E acho que isso eu gostava ainda mais na altura. Nós agora só queríamos era Mas tu, perceber mulher, quando tu tiraste essa ortótese e quando foste então começaste a treinar, a correr e tudo mais, mas já numa parte mais avançada, já com bola, quais é que eram assim os teus medos naquela altura? voltar Ai, a sei lá. confiar. Eu, sei lá, na altura foi bastante difícil. Por exemplo, eu demorei bastante a saltar para um step, a uma perna, com a perna operada. Acho que isso foi bastante difícil para mim, que depois, lá está, com a ajuda psicológica, de algo tão difícil tornou-se algo tão fácil, que eu nem sequer pensava e fazia. Mas no treino era mais, acima de tudo, eu lembro-me que estou a ter confiança do contacto físico, ou seja, a fazer um para um, eu sentia que fazia um para um, parava ali na minha mente, parava 5 segundos e só depois é que avançava. E vocês pensavam, "Fogo, porque é que estás aí parada?" Não é só que para nós, quem passa por isso é que sente que é algo bastante difícil, mas como era tão incerto que eu se iria conseguir voltar a jogar, acho que eu desfrutava do facto de tudo que eu conseguia. Até podia fazer uma finta tão lenta que para mim era uma finta incrível. Eu simplesmente ficava contente por ter conseguido fazer naquela altura. Mas levou tempo, eu acho que leva bastante tempo a ter confiança em nós próprios, porque quando se passa do treino individual para o treino coletivo é um choque grande. E hoje em dia sentes que já ultrapassaste e que já consegues confiar no teu corpo e estar a 100% no jogo? Sim, sim. Hoje em dia, sim. Tanto que eu não penso muito no joelho, não penso, o que é que eu passei, o que é que eu tive, tenho que ter estes cuidados. Hoje em dia simplesmente vou, sem medo, olha, vai à luta e confia em ti, porque eu acho que quanto maior é o medo, também maior é a probabilidade de nos magoarmos. Acho que se formos com receio, lá está, podemos nos magoar a sério e isso faz muita diferença. Uhum. Pronto, acho que agora já vamos parar aqui a nossa parte difícil da conversa e nós queríamos então perguntar-te,
se já partilhasse algumas histórias connosco, mas queríamos que partilhasse uma história engraçada connosco. Uma Sim. história bizarra que tenha acontecido assim no handball, uma história Pode maluca. ser engraçada, bizarra, perder aviões, perder equipamentos, não sei, alguma coisa. Tu de certeza tens aí na manga. Perder. Ai, já perdi. Tive um dia inteiro presa no aeroporto, é? Para ir. Então, eu ainda estava a jogar na Alemanha. Eu lembro perfeitamente que tinha um estágio da seleção e eu tinha jogado no sábado e ia no sábado à noite para depois começar o estágio na segunda, em que eu só cheguei ao estágio para ir na terça ou na quarta, porque fiquei presa entre aeroportos. Basicamente porque ia fazer Hannover-Frankfurt, Frankfurt-Lisboa, e em Hannover o avião atrasou e eu cheguei a Frankfurt e o meu voo já tinha partido, não é? E então eu tive pronto, deram-me o voo seguinte para ir nesse dia à noite ainda, mas já não havia, então eu tive que ir pedir uma noite, pronto, para ter um hotel para poder apanhar o voo no dia a seguir de manhã. Deram-me então, porque eu não tinha tido culpa de ter perdido o voo, então mandaram-me para o voo de domingo de manhã e deram-me uma estadia no hotel. E eu fui ao primeiro voo do dia de Frankfurt e foi cancelado. E eu, pronto, então dei o próximo. Isto com a minha mala despachada desde o dia anterior, porque eu não pude levantar a minha mala, porque a minha mala seguiu viagem. E eu fiquei. Nem A escova minha de viagem dentes, nem nada. nada, Ixi. eu simplesmente estava eu própria, nem tinha nada para trocar, era eu como estava vestida, não tinha roupa para 24 trocar. horitas também. Ah, Quem sim, o nunca? que é isso? Então era eu com a mochila às costas, não tinha nada comigo, que eu estava zero preparada, não é? Na minha cabeça eu estava em Lisboa no sábado à noite. Então a minha mala já lá estava, realmente, eu é que não é? Pronto, foi cancelado, e eu, então pronto, foi cancelado e metam-me no próximo, não é? Entretanto, também foi cancelado. Houve um nevão em Frankfurt e tudo foi cancelado. E então meteram-me para tentar todos os voos. E eu isto presa no aeroporto, porque eu não podia sair de Frankfurt, não é? Ainda só ainda ia passear, ia aproveitar já que estava em Frankfurt, ia conhecer a cidade. Para aproveitar, não podia, porque tentavam me pôr sempre no voo seguinte, só que a conclusão era sempre cancelado. E eu já estava a desesperar por estar tanta hora sozinha, tanta hora no aeroporto, e eu que ia aproveitar o domingo com a minha família antes de ir para o estágio da seleção, qualquer, não é? Eu presa no aeroporto, simplesmente com uns voucherzinhos que nem sequer nos aeroportos nem sequer dá para comer nada. Desesperar, fui a ver todos os voos cancelados, fui a ver até domingo à noite. Ainda estava lá a tentar apanhar um voo, que não dava. Não dava para apanhar um voo, e eu sozinha, a desesperar já, não podia ver nada. Rapariga. Novamente cheguei domingo à noite, não consegui viajar. Foi então que depois, só segunda de manhã, é que consegui viajar, porque o estágio já tinha iniciado, não é? Foi quando depois disse: eu preciso ir a casa, preciso ir pousar as coisas, não descansei em nada, estou há mais de 24 horas presa num aeroporto, sem dormir, sem nada. 48, já. Pois, porque foi sábado à noite, e então foi quando depois cheguei a casa, consegui almoçar com a minha família para me apresentar depois no estágio à noite. Já tinha perdido um dia de estágio, não é? Meu Deus. Mas foi horrível. Na tua Conta cabeça umas não foi um dia, histórias. foram tipo 5 dias. Pareciam que estava 5 dias, e foi Depois no nunca aeroporto, mais. já, comida de aeroporto e. É que tu já ficas a te esperar e parece que 5 horas ou 10 horas lá está, são dias, e aquilo sozinha ainda por cima, É. sem poder falar com alguém, completamente a desesperar, foi horrível. Então, e se tivesse que escolher uma amizade que o handball te trouxe, seja da formação, do clube, do estrangeiro, da seleção, qual é que é a amizade que traz até hoje e que sentes muito grata por ter sido handball, que senão não conhecerias? Ixi, isso é uma Não precisa pergunta ser só difícil. uma. Difícil. Nada de pressão, sem pressão. Não, não. Ah. Ai, sei lá. Isso é muito difícil, sabes? Vá, duas, pode ser duas. 3, 4. E... Vá, podemos então dizer uma equipa onde tenhas sentido melhor. Tenha sido o melhor grupo, sei lá. Não posso faltar com a minha geração de ouro, não é?
Também é verdade, também é verdade. Geração de ouro da Foram seleção ou do clube? geração de ouro da seleção. Ah, não, é que Para já quem não já com a sabe, Alcamina também foi um bocado de geração de ouro. sim. Não tens assim Também. ninguém de Alcanena que tenha sido, sei lá, Unicarna? Daqueles tempos na altura quando É eras difícil quando mais vais nova. para fora, essas Não sei, porque vocês É, como ganharam tantas coisas juntas, sei lá. mas sim, Não mas podes ver imagina, uma. pá, que chata. ai, já pedi falar. Para mim também foi um bocado difícil, já que eu dava-me bastante bem com toda a gente, só que eu como andava a saltar de escalão em escalão, eu não posso dizer que agarrava-me a alguém unha e carne, porque eu basicamente andava a saltar de equipa em equipa, então eu dava-me sempre bem com diferentes pessoas da equipa. Yeah. Acho que aí é um bocado complicado estar a definir alguém assim individual, A mas geração de ouro é a geração da Jéssica, só isso? É 96, não, 97, exatamente. Falsa. não, 96, Estou a não, brincar, 97. estou a brincar. Eu não faço a pressão como a mas Jéssica, eu percebo. não, Eu não não fiz. é opção, mas sem dúvida que foram anos muito especial para todas nós. Ainda hoje é incrível como nós falamos disso com um orgulho e com uma felicidade. Para Sim, nós foi mesmo incrível. A nossa geração dava-nos todas tão bem e conseguimos, acho que, conquistar tanto sucesso e tantos, pronto, quarto lugar no europeu, não é? Acho que nós só conseguimos porque tínhamos tanta união e tanto gosto em estar lá que para nós não era um mero estágio da seleção, era como se estivéssemos todos os dias juntas. Eu acho que isso é fantástico. Faz sim. diferença. Nós éramos tão que nós contávamos os meses, os dias para estarmos juntas, era tipo louco. É. Yeah, era muito fixe. Um estágio no verão, quer ir de férias, assim, tens sempre aquele pensamento, nós adorávamos estar, era incrível. É É um grupo verdade, muito fixe. É é isso, verdade. naquela altura, não é? Sim, foram tempos incríveis. Pronto, Pati, olha, muito obrigada por esta conversa. Antes disso, temos a última pergunta para ti. Depois de tanta coisa, tantas dificuldades que passaste por, que tiveste que atravessar, chegas a hoje, já estás numa fase mais estável. Mas, no entanto, aquilo que temos para te perguntar é porque é que ainda continuas a jogar handball depois de tanta coisa que já viveste? Hoje em dia posso dizer que continuo a jogar handball porque depois de tanta dificuldade e tanto, pronto, obstáculo, eu não consigo deixar de jogar assim depois de tanta batalha. Ou seja, por exemplo, eu tive agora esta lesão gravíssima e aquilo que eu pensei foi, depois de tantos meses, tanto ano de luta, tu tens de continuar a jogar, tu não podes parar assim do nada. Tu deste tanto tempo, tanta luta do teu dia a dia para conseguires voltar a jogar que tu joga, desfruta do momento, tu gostas tanto disto que tens de continuar a jogar. Para que desistir assim do nada, percebes? Acho que é o mais difícil neste momento, é por isso que eu jogo e que desfruto de tanto hoje em dia, porque desistir assim ou neste momento deixar de jogar agora, nesta altura, depois de tanto esforço para jogar, para conseguir voltar. É verdade. Que Pati, bom, Pati! tu és uma inspiração para todos nós. Obrigada por teres partilhado a tua história connosco. Foi realmente muito comovente e muito arrepiante por partes, porque realmente é o que a Ferreira disse, que nós conhecemos alguma parte da tua história, mas a forma como tu explicaste e tudo mais, acho que é um bocadinho doloroso para quem ouve. Então, para ti, deve ter sido mesmo assim um desafio gigante. E ainda bem que estás cá para contar essa história. Eu tenho uma admiração muito grande por ti e espero mesmo que. As minhas palavras são as palavras da Ferreira, portanto, vou falar na primeira pessoa. Portanto, muito obrigada por teres partilhado tudo connosco. Foi mesmo tudo, não, também calma. Foi mesmo muito bom também as pessoas terem o teu testemunho. E pronto, a nossa admiração por ti é muito grande e a inspiração, tu és uma inspiração, obviamente. Claro que és uma guerreira incrível e obrigada por continuares a jogar, porque é com pessoas como tu que se fazem histórias e que se fazem caminhos incríveis e capítulos incríveis. Por isso, obrigada. Obrigada, Ferreira, também. Isto foi muito bonito. Sim, Pati, a sério, e espero que seja uma inspiração para toda a gente que passe maus bocados, porque comparativamente com tudo o que tu passaste, é tudo fácil de relativizar, não é? Por isso, muito, muito obrigada, gostámos muito. Obrigada.
Obrigada eu pelo convite, também gostei. Espero que tenham gostado. Claro.